Já? Pode. Quem quiser reassumir a sua posição, quiser continuar onde está, não tem problema. Fica todos à vontade. Pode ficar. Se não tiver o colega que é o titular, vamos dar início. Doutora Marisa, com a sua belíssima blusa alegre e festiva, Vossa Excelência pode sentar, tomar assento. Bem, doutora Bucata também, que também está com uma blusa muito festiva de sírio. Vamos iniciar. Bem, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do Colégio de... A 7ª sessão extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça. Passo a palavra... Antes de iniciar a palavra, eu queria também fazer o registro aqui dos colegas que estão prontos aqui a fazer a apresentação logo mais, alguns colegas também do interior, e também antes de dar a palavra à nossa secretária, eu convido a todos para nós fazermos uma breve oração, por favor, de pé. Vamos rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora de Nazaré. Doutora Socorro Mendes, você está com a palavra. Bom dia. Justificativas de falta. Justificaram falta doutor Luiz César Tavares Bibas, que está em consulta médica, o doutor Estevão Alves Sampaio está em compromisso externo, a doutora Dulcelinda Lobato Pantoja, que está em sessão no Tribunal de Justiça, e o doutor Marco Antônio Ferreira das Neves, que está também com compromisso externo. Afastado das funções ou da carreira, em férias, o doutor Ricardo Albuquerque da Silva e o doutor Manuel Santino Nascimento Júnior. Pedi-lhe licença médica para tratamento de saúde, doutor Francisco Barbosa de Oliveira. Muito obrigado. Nós temos hoje 2 temas em pauta. Um é a apresentação do trabalho que está sendo desenvolvido em Santarém e na região de Santarém, em várias prefeituras, pelo grupo de colegas que é a chamada Operação Perfuga. O primeiro tema da pauta também é um tema que não também tomaria muito tempo nosso, ele é, de uma certa forma, uma questão de alteração na resolução que trata das atribuições de órgão de execução das promotorias de justiça lá de Santarém, mas o doutor Estevão e o doutor Santino pediram para nós tirarmos de pauta, porque eles entenderam que necessita ainda de alguns ajustes. E o doutor Estevão é o relator com auxílio do doutor Santino. Então, como esse vai sair de pauta, alguns colegas vão ter que sair antes do final da sessão. Eu vou observar agora a faculdade da palavra imediatamente agora e já inicio entregando a palavra, passando para o doutor Adélio, que já solicitou, pela ordem de inscrição. Palavra facultada. Obrigado, senhor presidente, senhores procuradores e procuradoras. Tem algumas coisas que me chamam a atenção, e toda vez que nós temos sessão do colégio, me dá vontade de falar. E hoje eu resolvi falar, baseado exatamente
lembrança da Virgem de Nazaré que está iluminando. Agora bem, a doutora doutora Socorro Mendo, citou as pessoas que estão impedidas e que estão de licença. E citou o doutor Francisco Barbosa de Oliveira, meu companheiro, confrade e amigo aqui do lado. E que eu estou substituindo. Fala, minha filha. Eu lembro que em 2013, 14, o Conselho Nacional devolveu algum pedido que foi para lá para regularizar o problema de convocação de promotores. E disse que nós devíamos resolver os problemas aqui. Que tinha que dar um jeito para resolver. E eu vejo que muitas vezes nós somos reunidos, passou o almoço, a turma, depois do almoço, está saindo, e aí não tem quórum. Inclusive eu. E me chamou a atenção o seguinte, aí eu que os mais antigos e que os mais experientes, e a cada que tem vivência lá fora, possa me dizer. Em substituição, nós temos vários procuradores que substituem outro, como eu estou substituindo o doutor Barbosa. Então eu pergunto, eu recebo toda a carga de processo e estou despachando, graças a Deus, que estou substituindo o doutor Barbosa com muito orgulho até hoje. Não sei se amanhã de retorno vai emendar para o bem da licença de saúde. E eu pergunto, por quê? Vamos dizer que é um absurdo. Se eu posso receber os processos dele, faço a manifestação e devolvo, por que na hora de votação aqui não se colocaria aquele que está substituindo para votar em determinados assuntos para evitar esse problema de quórum? É um posicionamento. Por isso que eu disse, eu não peguei o regimento interno do Supremo, não, mas tanta coisa que não podia, que hoje pode, eu já fico até na minha dúvida. Essa é o que eu queria falar. Então, veja bem, esse é o assunto. E o outro, aí alguém vai dizer, não, mas se for um assunto que não me interessa, aqui ele fica como superprocurador porque ele tem 2 votos. E ele vota contra, pronto, se ganhar tudo. Eu vou pelo bom senso. Outra coisa, eu quero dar parabéns à doutora Rosa Maria, eu não sou disso, mas eu recebi ontem o material do meu gabinete, anteontem eu estava arrumando, que eu não deixo que nem assessor, nem secretário, ninguém vai arrumar meu material. Eu gosto, me ajoelho lá no chão e arrumo tudinho. E eu recebi meu material e lendo, a assessoria me disse, não tem uma portaria, tem um memorando melhor circular que está falando a respeito de material. Ele disse, me deu uma cópia. Aí eu peguei esse memorando, que é o 025 de 2019, que fala em reavaliação de kits de material, dizendo que aquele material que está acumulado indevidamente, aquele material que você não usa, que seja passado para outro. Eu particularmente tinha comentado lá no gabinete que eu ia devolver para o almoxerifado material que não se usa. Mas aqui me apareceu uma luz que eu posso verificar quem precisa e levar. Ou então reavaliar esses kits. Esses kits são entregues em janeiro, maio e setembro. Mas bandos estão mandando envelopes, um bocado de troço, que eu particularmente pouco uso. Eu não estou usando correspondência. Mas não pode devolver para o conselho, já está aqui. Pode devolver, doutora? Não. Você permite a doutora Rosa prestar conhecimento? Então, que ela não me diga o contrário do que ela escreveu. Viu? O material não era fixo. O procurador me dizia o que ele precisava. Eu acho que tem muito mais lógico. Cada procurador. Eu quero ver a doutora Rosa. Agora vem aquele monte de material. Perfeito. O que acontece, doutora Marisa, é que algum momento você pediu isso, e se você não refazer esse pedido, ele já vem automaticamente
ele é encaminhado automaticamente Vai no mês de ficar- janeiro, maio e setembro, Deixa eu ouvir ela. evitando-se desperdício e o acúmulo indevido. Pois é por isso que eu quero devolver. Perfeito. Tem mais outro assunto ou eu posso passar para a doutora Rosa Não, pode esclarecer? passar para a doutora Rosa. Era que eu... Muito obrigado, doutor Adélio. Obrigado pela colaboração. Doutora Rosa. Bom dia, doutor Gilberto. Bom dia, demais membros desse egrégio colégio. Doutor Adélio, esse ofício foi justamente porque tem muitos colegas que estão dizendo que estão com excesso de material. E este excesso, como nós temos problema de espaço para devolver para o almoxarifado, então o que me ocorreu? Vamos devolver para aqueles colegas que estão precisando, ou para o colega, ou para a coordenação. Se todos estiverem satisfeitos, aí nesse caso aí vamos ter que devolver para o almoxarifado. Bem, Mas então eu entendi qual é a preocupação da doutora Rosa. primeiro se tentar ver com os colegas a coordenação. E reavaliação, doutor Adélio, é muito importante. E ainda há pouco, quando eu cheguei aqui, a doutora Socorro Mendo, ela disse, Rosa, vamos verificar essa questão desse material. Eu quero informar os senhores que esses kits são distribuídos, que aquele colega que não quiser mais fazer uso do kit, é só mandar um e-mail para a SUB dizendo que quando eu precisar deste material... Agora, isso deveria estar aqui também, que era para você não estar cortando uma vez. Pois é, Não, mas isso foi a ideia, ainda há pouco, conversando com a doutora Socorro Mendes, que eu vou conversar com o material para verificar como é que nós vamos viabilizar isso, pelo menos aqui, para o Colégio de Procuradores e para os promotores da capital, porque para o interior fica mais difícil. Tem alguns interiores que são mais distantes, então nós temos que ter uma programação e mandar esse material antes. Então, doutora Rosa, como sugestão aqui me passou a cabeça, que eu acho assim, que é o setor que é cuidado pela SUB administrativa. Então, quem está inteirado do sistema, qual é a melhor forma? Obviamente são os servidores, o apoio de Vossa Excelência. Sim. E eu até confesso que, como procurador-geral, não tinha, vamos assim dizer, compreensão dessa dinâmica. Pelo que a doutora Rosa explicou, me parece que também enfrenta uma certa dificuldade de armazenamento no âmbito da administração desse total desse material. Eu acho que Vossa Excelência poderia chamar o pessoal da licitação, o pessoal, para verificar, para dimensionar a aquisição desse material necessário, para que não haja... Agora, a gente sabe também que tem muitos colegas que têm se queixado também de falta, assim, muito não, mas, olha, está faltando material disso. Então, eu acho o seguinte, que seria interessante, quando o procurador acha que tem material em excesso, que fale com o coordenador, com o seu coordenador, e a gente cria uma rede, doutora, no âmbito da SUB, para informar que número X de vamos exemplo, de material tal, de envelopes, tem disponível hoje quem se habilita a pegar, para não voltar para o setor que nós temos dificuldade de armazenar, para distribuir. Eu pensei em retornar para o setor, e o setor que tem esse conhecimento encaminhar. Mas não há essa consulta, doutora Rosa? Os procuradores não indicam a sua necessidade? Tem um kit pronto. Doutor Gilberto, tem um kit pronto, mas esse ofício foi justamente para que os procuradores, promotores, que estão recebendo muito, façam uma reavaliação do kit. Aí diga que quer a quantidade menor. Quero diminuir. Perfeito. Então pronto. Isso aí é para fazer uma reavaliação. Eu estou com muito no meu gabinete, eu não preciso. Então, olha, para o próximo quadrimestre... Eu quero menos. Eu quero menos. Quando é para diminuir, ele manda diretamente para o setor. E cada vez mais isso vai ter que ser redimensionado, porque vai se implantando PJE, vai diminuindo o uso de material físico, vai entrando um processo eletrônico, e a gente tem que estar sempre redimensionando isso. Inclusive, doutor Gilberto, esse redimensionamento de material é muito em razão do PJE, porque as procuradorias têm recebido muito poucos processos físicos. Então, isso vai diminuir a quantidade. Pronto.
Então, doutora Rosa, eu acho assim, que diante dessa situação, os colegas que quiserem devolver, nós vamos ter que receber. Nós vamos ter que... O caso do doutor Adélio. O doutor Adélio tem material de expediente que ele acha que não vai ser necessário. Ele encaminhe isso e vamos definir aqui o setor para o setor de material e devolva, formalmente. Temos que adotar essa dinâmica, doutora Rosa. Principalmente agora que querem acabar com a PEC da Bengala, eles vão ter que eu tenho lá, eu vou me aposentar e não vou precisar. Doutor Gilberto, Pronto. você me Olha, permite, pois não, permite doutora. Só, Tá certo, doutor Gilberto. Vamos adotar essa dinâmica. Resolve tudo. No passado, nós recebíamos uma listagem com material E dizia que tinha qual era. disponível no almoxarifado. E aí você quando solicitava. nós recebíamos, a gente identificava dentro da relação de material precisava. o que interessava para o nosso gabinete. Vamos E eu acho que foi feita essa mudança porque estava assim aleatório. Um pedia no mês, outro no outro, e ficava uma loucura. Define datas. Então, define data para solicitar, pronto. Que eu acho que acaba isso, porque eu disse... Eu tenho certeza que a doutora Rosa vai achar aí a solução melhor. Mudar de endereço, sai do Pronto, almoxarifado pronto. e vai se estocar no gabinete dos membros. É. E aí o órgão tem que comprar, porque como não É tem lógico, mais almoxarifado, acaba comprando mais. Eu acho que a gente já equacionou essa questão. Eu queria passar uma informação aqui, que naquela conversa preliminar... Pois não, doutor Adélio? É um assunto que interessa diretamente a Vossa Excelência, e que eu não tinha notado, mas agora, na hora, olhei para ali e olhei a doutora Célia. Eu recebi ainda há pouco um e-mail de uma ex-conselheira do Conselho Penitenciário do Estado do Pará, explicando uma série de irregularidades que estão ocorrendo lá. Inclusive, já encaminhei para o seu e-mail, já encaminhei para o institucional, já encaminhei... inclusive, já ia mandar para a doutora Célia, ela veio aqui comigo, dizendo o seguinte: através da lei 1685, de 1891, foi criado o Conselho Penitenciário. E desde lá tem uma série de leis onde tem a composição do Conselho Penitenciário. E uma delas é do Ministério Público Estadual, tem o federal e tem o estadual, que é a cadeia do Procurador-Geral. E o Procurador-Geral, por uma série de atribuições, sempre designa alguém, delega isso aí para alguém. Eu passei 20 anos lá, não na penitenciária, eu passei respondendo pelo Conselho Penitenciário. E depois de mim, indiquei a doutora Célia para o Conselho Penitenciário e para o COPEI, para o Conselho do Estado. Antes era o papai. Exatamente. Não, ele trabalhou comigo. Nós trabalhamos juntos há muito tempo. Doutor Arthur... me lembro que a única procuradora-geral que ia nas reuniões direto era a doutora Marília. Até 92, 93, mais ou menos. Bem, mas agora o presidente, o atual presidente, o doutor Vasconcelos, mandou uma mensagem para a Assembleia no sentido de alterar toda a lei do Conselho Penitenciário e, inclusive, se colocar com o presidente como presidente é competência do governador, indicar, nomear por indicação dos membros. Então, eu gostaria que Vossa Excelência visse isso, porque lá, ele está tirando, inclusive, ele está excluindo os membros da OAB. Ele é ex-presidente da OAB, está excluindo os membros da OAB. E tem uma revolta agora do COPEI. Então, geral. E como Vossa Excelência é membro nato, estou repassando para depois... nem sabia do detalhe. Ele deve ser fiscalizado. Eu estava pago, doutor Adélio. Deixa eu falar, Vossa A doutora Excelência. Célia, inclusive, me falou Existe a gente sabe por bastidores, de que uma disputa aí, um pouco de caráter político, de situação e oposição da OAB. Mas o fato é o seguinte: o governador, ele encaminhou um projeto de lei para a Assembleia. O projeto de lei altera toda a estrutura da SUSIP, porque ela deixa de ser uma superintendência e se cria uma Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Está transformando. Vários estados existe esse modelo de secretaria. O atual modelo coloca a SUSIP subordinada a uma secretaria. O governador, quando
nomeou o Jarbas Vasconcelos, ele já, por medida inicial, já deu status de secretário de Estado de Assuntos Penitenciários. E ele está regularizando essa situação e mudando toda a estrutura do sistema penitenciário. Esse tema vai ser discutido na Assembleia. A Assembleia Legislativa, ela é absolutamente autônoma para ver o melhor modelo para criar os membros do Conselho, dizer quem tem assento nesse Conselho. Me parece que no projeto de lei a representatividade institucional do Ministério Público está assegurada, isso é fato. Nós estamos ali contemplados com assento, inclusive esse assento, por força de determinação do CNMP, é membro sem direito a voto, porque isso é uma decisão do CNMP, porque as deliberações tomadas lá, elas não podem vincular o Ministério Público como instituição. Imagine a situação, a doutora Célia, ou qualquer um que esteja lá representando o Ministério Público que tem assento, ele vota numa determinada situação, e o promotor natural da causa de controle penitenciário entenda que aquela medida deliberada pelo Conselho não se adequa a uma determinada regra legal. Ele vai ficar vinculado? Não, ele tem independência para tomar. E o Conselho Nacional do Ministério Público disse que as participações dos membros em conselhos é consultiva, ela é sem direito a voto. Então, hoje, a lei assegura a nossa representatividade e o projeto está assegurando também. Eu sei que existe essa briga interna e que tiraram, doutor Adélio, representante da ordem de lá. Me parece que Vossa Excelência botou bem claro isso, pontuou, e as razões, me parece que é dessa ordem. Só tem um problema, isso é uma decisão política, que a Assembleia Legislativa vai ter que tomar. Eu gostaria de falar, doutor. Pois não, doutor. Mas deixa eu só concluir. Como vai passar na Casa Legislativa e vai discutir isso? E eu sei que a Ordem dos Advogados, ela tem a sua representatividade lá. Ela é uma instituição forte. É tão forte que aprovou no Congresso Nacional a Lei de Abuso de Autoridade contra nós. A Lei de Abuso de Autoridade, que foi aprovada no Congresso, que afeta todos nós, ela é de iniciativa da OAB. Tanto assim que a OAB já se habilitou como parte nas ações diretas de constitucionalidade, inclusive da nossa associação, defendendo a constitucionalidade da Lei de Abuso de Autoridade. Então, o que eu quero dizer aqui para os senhores, eu vou dizer assim muito claramente, eu não vou abraçar briga de outras instituições diante de situações que não nos afetam diretamente. A não ser que diga, olha, nós temos que defender a participação dessa instituição. Vão ter vários segmentos. Está sendo dado um novo perfil ao Conselho. A nossa vaga está reservada lá. Eu não vou entrar numa disputa, contrariar uma iniciativa do próprio Executivo, do governador, porque isso foi encaminhado através de iniciativa de lei do Executivo, e que propõe essas mudanças. E outra coisa, a Assembleia Legislativa, ela é soberana para acatar ou não acatar, para incluir ou excluir determinada representatividade lá. Vai ser mudado? Vai. Eu tenho certeza que a Assembleia vai fazer mudança nesse sistema. Vai transformar, inclusive, de superintendência, como órgão da administração indireta, como órgão de status de secretaria. Eu estou acompanhando isso, sei da disputa que está tendo lá, mas a Assembleia Legislativa que vai deliberar sobre isso. E a gente tem que, simplesmente, depois de aprovado, se for aprovado nesses termos, cumprir a lei. Mas o projeto assegura a nossa representatividade lá. Tem uma disputa hoje que está em curso, e é ordem judicial, suspensão de segurança dada por tribunal, liminares dada por... Está tendo uma disputa em decorrência da intervenção federal lá nos presídios, que, diga-se de passagem, interferiu e moralizou, tirou hoje o comando das facções criminosas, o controle das penitenciárias, doutor Adélio. A intervenção federal aqui, e o Ministério Público tem acompanhado, os colegas da execução estão acompanhando diretamente isso. O colega do CAO criminal, o doutor
Zé Maria está acompanhando isso. Está havendo uma fiscalização conjunta do Ministério Público Federal, que muitas vezes não tem se alinhado, inclusive, com a atuação nossa. Mas eles atuam como órgão de execução. Eu tenho acompanhado, tenho participado. O ministro Sérgio Moro veio aqui. Então, é um tema que a gente tem acompanhado. Eu queria passar uma informação que eu acabei não dando naquele momento, eu acho de extrema relevância. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele está realizando agora, mês que vem, uma audiência pública com o propósito de ouvir os interessados, as entidades, doutor Adélio, sobre a obrigatoriedade de filiação partidária e as candidaturas avulso. Vai ser discutido em uma audiência pública, conduzida pelo ministro Roberto Barroso, porque tem uma ADIM lá no Supremo que quer assegurar o cumprimento da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, da liberdade de participação eleitoral como sujeito passivo eleitoral, o cidadão, independentemente de filiação partidária. Eu estou concluindo o estudo que trata desse assunto. A União Europeia, os Estados Unidos, Canadá, admite candidaturas avulso, e eu acho que o Brasil vai caminhar para a possibilidade de candidaturas avulso, sem necessidade de filiação partidária. Portugal tem o atual presidente que foi com candidatura avulso, ele não era afiliado a partido político, ou melhor, ele era afiliado a partido político, mas o partido que ele participava não era, e ele foi candidato autônomo, e foi eleito o Marcelo Rebelo. E vários países da União Europeia permitem candidatura avulso. O Conselho Nacional de Procuradores Gerais vai se fazer presente na discussão e eu já fui convidado para falar em nome, nessa audiência pública, na audiência com o ministro Barroso, em nome do Ministério Público Brasileiro. Eu vou participar dessa sessão, vou levar esses argumentos e estou participando aos colegas. Eu acho que isso é de grande relevância. Eu queria, se ninguém mais se inscreveu, a Célia pediu. Pois não, doutora Célia. Senhor presidente, senhores membros deste colégio, com relação à situação do COPEN, eu tenho a dizer a todos que eu faço parte desse Conselho Penitenciário por indicação do doutor Gilberto e realmente já trabalhei muito nos tempos que o doutor Adélio nele também participava. E, doutor Gilberto, eu não vou, de maneira alguma, contradizer o que o senhor disse, mas muito se fala e não se fala a verdade. O Conselho Penitenciário, pelo menos na minha parte, eu politicamente não trato. O que eu trato lá é que o Conselho Penitenciário ele está inserido na Lei das Execuções Penais, lei federal. Foi criado normalmente por lei, e o que o doutor Adélio está falando é a verdade. É só nós irmos para as leis e verificar. Hoje, a SUSIP tem um superintendente, posteriormente, com o status de secretário, realmente, o doutor Jarbas. E o que é que acontece? Houve essa apresentação desse projeto, que está em votação. Eu acredito que o senhor, dizendo nós temos que cumprir, temos, vírgula. Mas também, o que não está certo é que o superintendente hoje da SUSIP venha a presidir o Conselho Penitenciário. Por quê? Porque pela lei da execução penal, lei federal, nós fiscalizamos a SUSIP. E como pode o secretário ou superintendente da SUSIP vir presidir um conselho, onde ele, como então secretário ou superintendente, está chefiando? Começou aí. Depois, eu, enquanto Ministério Público lá, procuro não passar por cima das atividades dos colegas. Mas se chega a mim um atendimento com relação a prisões e ao cárcere, de alguma forma, falando bem ou mal da situação prisional, eu atendo
sem ser de nenhum partido político. Aliás, eu sou do Ministério Público do Estado do Pará, procuradora de Justiça. E nessa condição estou lá, atendo, seja de que lado for. E já atendi, e muitas vezes procuro os colegas da execução penal, porque, vírgula, estão indo devagar, ou não se apressaram, ou não fizeram, ou estão prontos a fazer. E eu encaminho como encaminhei 2 últimos atendimentos que eu fiz de 2 mulheres. Eu falo assim, não especificando elas no sentido de denegrir. 2 mulheres que chegaram muito angustiadas porque estão com seus maridos ou filhos na prisão. E traziam manifestações e mostravam, através de um CD que elas trouxeram, a palavra dos presos. Aqui eu não estou julgando o que eles fizeram. A própria lei da execução nos manda, quando você atender um apenado, não procure saber o que ele fez. Veja quais são os direitos que ele precisa neste momento do atendimento. E eu atendi essas 2 mulheres porque elas estavam narrando o sofrimento dos presos hoje em Santarém. Aí eu pergunto, eu estou deixando para trás os promotores de execução ou de direitos humanos de Santarém? Interrogação. Responda se você quiser. Ou então pergunte o que eles fizeram para dizer se eu estou certo ou se eu estou errada. O que eu fiz? Não poderia dizer, enquanto procuradora de justiça, dizer para essas 2 senhoras, voltem, que eu não vou fazer nada porque tem o promotor de Santarém que deve fazer. Ali eu sou Ministério Público no COPEM. Atendi, tomei por termo rapidamente o relato delas, encaminhei o CD para a perícia e fiz contato com o juiz de Santarém e com os colegas, que levei quase o dia todo para conseguir falar com eles. Mas falei e encaminhei por e-mail. Até hoje ainda não recebi resposta nenhuma. Mas, doutor Gilberto, eu não passo pelas prerrogativas dos colegas de execução penal. Acrescento alguma coisa, pode até não ser do agrado de alguém, mas acrescento alguma coisa nesse atendimento, no sentido de mostrar que o Ministério Público não está afastado da sociedade. E ali eu não estou atendendo o condenado somente, eu estou atendendo o ser humano. Não sou contra os condenados, não sou a favor de facções, mas eu sou a favor do ser humano. Necessária é a intervenção, sim, mas que sejam respeitados os direitos humanos. Então, por falta desse respeito aos direitos humanos dos presos, foi que eu atendi dessas senhoras, porque não é justo eles ficarem sendo atirados com bala de borracha, serem provocados no sentido de fazer sexo através de manipulação, irem para o formigueiro, terem os seus órgãos penetrados por paus. Então, é verdade? Não sei. Mas nós, enquanto promotores e procuradores de justiça, nós não podemos compactuar com isso. Eu não compactuo com isso. Seja verdade ou mentira. Se for mentira, eles vão pagar por isso. Se for verdade, que aqueles que o fizeram sejam chamados à justiça. Porque eu não admito, hoje, são eles. Será que eu posso bater no meu peito e dizer que amanhã eu não posso ou não tem alguém da minha família no lugar deles? Então foi o que eu fiz. De maneira alguma, lá eu estou para como Ministério Público e não pelo partidarismo de ninguém. Eu sou apenas Ministério Público lá. E vou lutar. Sou a favor, sou muito, inclusive, todos me chamam rigorosa, mas eu ando por aí, até falo com os presos, porque eles me conhecem. No Sírio, desde quando trabalhei na polícia, eu sou conhecida.
e falo e vou nas feiras, eles me oferecem coisa que eles estão por lá. Olha, isso aqui não é roubado. A senhora pode comprar que está no preço de banana. Por quê? Porque eu procuro ser simplesmente uma pessoa que atende procurando distribuir a justiça. É nesse sentido, doutor Gilberto, que eu falo. E a nossa lei, eles tiraram o assento do Conselho Regional de Medicina, e nós, enquanto COPEN, eu ainda estou lá, eu luto para que continue. Por quê? Não sou a favor nem de A nem de B, instituição citando, mas os médicos indicados pelo CRM são muito de grande utilidade. Quando nós vamos nessas inspeções carcerárias, como o doutor Adélio sabe, que já vimos inúmeros presos sem atendimento médico, são eles que procuram nos ajudar, porque nós não temos essa parte de conhecimento acentuado, essa qualificação. Eu espero que todos aqui entendam qual é a minha posição no COPEN. Eu não sou partidária de nada, sou apenas Ministério Público e assim vou lutar por eles. Obrigado. Obrigado, doutora Célia. Pois não, doutor Gilberto, apenas para concluir esse assunto, já que foi eu que puxei, eu estou até preocupado, porque a lei federal, como a doutora Célia falou, que criou o Conselho Penitenciário, o Conselho Penitenciário foi criado, como eu disse há pouco, através do decreto 1665 de 1891. E depois tem uma lei do governador Malcher, que criou no estado do Pará. Aí a nossa lei de execução é de 84. Mas fora disso, tem uma lei complementar que incluiu a Defensoria Pública da União. Tem uma lei federal também, que incluiu a Defensoria como órgão de execução, que antigamente não era, agora são. Aí se a Assembleia vai fazer uma alteração toda dessa, eu tenho certeza que Vossa Excelência, que vai acompanhar e que tem conhecimento a nível federal, deve ser observado esses detalhes. Porque não é aquela lei de 1890 que delimitou, tem várias, tem uma lei complementar federal, tem uma lei, outra federal da Defensoria, tem outra da OAB. Nesse de 1891 já constava o problema dos médicos. Agora tira? Não sei não. Eu sei que mudança tem todo dia. Eu saí de casa, eu tinha uma idade, chego aqui e já estou mais velho. E vice-versa quando saí daqui. Mudança tem. Já dizia um filósofo que as mudanças ocorrem todo dia. É preciso que essas mudanças não coloquem um pá de cal em cima da verdade e das coisas que acontecem. Perfeito. Só isso, muito obrigado. Eu queria parabenizar o trabalho que a doutora Célia faz lá no COPEN, junto a esse conselho. Tem sido uma contribuição importante. O trabalho da doutora Célia, não tenho dúvida nenhuma, ele é colaborativo, é um trabalho que acresce ao Ministério Público valores, especialmente naquilo que diz respeito ao nosso papel institucional, trabalho de fiscalização. Mas, nesse caso em particular, existe milhões de aspectos que estão em jogo nisso. Eu não tinha dúvida nenhuma e alertei o secretário Jarbas de que quando da intervenção federal, que na verdade não é força de intervenção, é força de colaboração, foi solicitada pelo próprio governador do estado o auxílio desse grupo que atua no Brasil inteiro junto às penitenciárias. Ele ia trazer consequências, tanto assim que houveram separação de presos. Eu estive lá no presídio acompanhando a comitiva do ministro Sérgio Moro, junto com os promotores de justiça da vara de execução. Todos os promotores de justiça da vara de execução estiveram presentes. Tem acompanhado em conjunto essa fiscalização e tem dado apoio aos trabalhos desenvolvidos pela Força Tarefa. No momento em que se estabelece critérios de visitação, que antigamente não tinha ordem, critérios de visita íntima, critérios para acesso ao presídio, você separa presos perigosos
que são faccionados em presídios de segurança máxima, você começa a desagradar. Muitos dos fatos que foram noticiados não foram comprovados. Foi o Ministério Público mesmo que, em suas apurações, constatou de que algumas lesões não decorreram de qualquer tipo de maus-tratos das autoridades que estavam ali atuando. Tanto que os laudos já elaborados, com a participação, inclusive, do Ministério Público Federal, porque esses agentes, eles são agentes federais que estão atuando dentro dos presídios, até agora não tomou medida nenhuma. Havia uma medida, e eu coincidentemente, eu acabei de receber a decisão, está aqui a data e o horário, está aqui a doutora, horário que chegou a ordem judicial do Tribunal Regional Federal, 10h26, acabei de receber, são 10, tem 20 minutos que eu recebi essa notícia, a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal Olito Menezes. Ele caça a decisão da Justiça Federal daqui do Pará, que havia determinado o acesso livre de advogados. Presídio Federal tem disciplina para advogado visitar preso. Tem hora, tem horário para visitar, tem horário para advogado entrar, tem agendamento, tem horário para parentes fazerem visita. O que o Conselho Nacional, a Força Tarefa Nacional veio fazer aqui, foi estabelecer uma ordem de entrada. Aí o juiz suspendeu a ordem, afastou o chefe da força, veio o desembargador, como é o nome dele? O presidente do tribunal, Leonardo Tavares, há 2 dias atrás, cassou essa decisão, e agora veio da Justiça Federal a decisão, dizendo que tem que ter uma ordem, um agendamento, visita, pode haver limitação. Estava um caos o presídio. Vocês, somente a doutora Célia e o doutor Adélio, sabem que o problema penitenciário era caótico no Brasil, especialmente no nosso estado. Agora, no momento que se estabelece uma ordem que tira do controle, inclusive, para se ter ideia, isso eu fui lá, e os colegas foram testemunha disso, quem fazia a distribuição da alimentação dentro do presídio não era os agentes penitenciários, eram os próprios presos. Os presos, chefes das facções, diziam quem ia comer e quem não ia comer. Tirou o controle deles. Então, vai surgir escândalo. Uma das coisas que foi noticiada, inclusive no jornal O Globo, é que tinha um preso que tinha sido chicoteado e torturado e estava com lesões na costa. Submetido a exame médico pela junta do IML, constatou que ele tinha uma bicheira. Aquela marca não era de espancamento. Era furuco. Pronto. E os outros casos, o Ministério Público está apurando. Com relação às alterações que possivelmente vão ser implementadas pelo projeto que está em tramitação na Assembleia Legislativa, seja de excluir ou de incluir segmentos da sociedade civil e de órgãos do Estado, isso é um assunto que está dentro da autonomia da Assembleia e deliberar. Obviamente, doutor Adélio, você tem razão numa coisa. Se eles deliberarem exclusão de instituições que, por força de uma lei federal, impõem a participação dela, eles não vão fazer isso. Se fizerem, vai ser inconstitucional, é ilegal, está descumprindo a lei federal. Então, vamos esperar a Assembleia Legislativa deliberar sobre esse assunto. Olha, nós temos já aqui a aproximação de meio-dia. Nós temos uma apresentação agora, e eu gostaria de convidar os nossos colegas, o doutor Milton, o doutor Aquino, o doutor Bruno, que vão falar sobre a nossa operação que está em curso na região de Santarém, abrangendo vários municípios, que tem recuperado ativos em valores significativos, permitindo o aparelhamento dos hospitais do município de Santarém. Nós já conseguimos afastar e levar à execução presos que fizeram delação premiada, desbaratando várias quadrilhas, se formou um grupo de atuação com exclusividade, mas
informa que, de antemão, antes de passar a palavra aos colegas que têm tido uma atuação que deve servir de modelo para a atuação no enfrentamento de crimes dessa natureza, de crimes contra a economia, contra o sistema financeiro, é que ele só foi formatado pela Procuradoria-Geral depois de um estágio já avançado da atuação dos promotores naturais. Estava havendo um crescimento muito grande, um alargamento muito grande das investigações, com o número de réus, com o número de investigados, o tamanho das fraudes, e a partir daí, se formou o prejuízo das suas atribuições dos promotores que atuaram. E na medida que a questão foi ganhando dimensões muito maiores, nós, pela proposta, inclusive, dos colegas de Santarém, que se propuseram a trabalhar em substituições àqueles que iam ficar com exclusividade, passamos a formar um grupo que hoje tem trazido resultados muito positivos, não só ao Ministério Público, mas especialmente à sociedade do Baixo Tocantins, ao município de Santarém. Nós temos esse modelo de atuação da Operação Perfuga, um modelo que certamente, ainda na minha gestão, será implantado em outros municípios que vão ser necessários. Eu vou passar a palavra para o doutor Cláudio se habilitou, eu vou pedir para os colegas tomarem assento aqui que vou fazer a apresentação. Doutor Cláudio. É uma questão de segurança, até tratando-se de planejamento e ações ministeriais, que muitas vezes deve ser retido apenas nas nossas retinas, como investigadores, etc. Há possibilidade disso não ser passado a público. Eu vou até fazer essa muito bem lembrado para o doutor Cláudio, com relação à nossa segurança orgânica. Eu vou perguntar para o nosso coordenador do GSI, se a apresentação, ela hoje permite a transmissão ao vivo por conta de fatos que já são pretéritos, fatos que já foram desenvolvidos e ganharam grau de publicidade que não crie nenhum embaraço às investigações. Eu queria saber a opinião não só do nosso coordenador do GSI, mas também aos colegas que atuam na promotoria. Eu acho que seria importante. Vai passar isso para o público, para os bandidos, para os safados? Não preciso saber o que a gente Senhor está Procurador-Geral, senhores procuradores, os colegas podem até falar melhor. As ações já ajuizadas, que não estejam sob segredo de justiça, já são públicas, né? Então, as ações de segredo não serão divulgadas aqui. Exatamente. Acredito que aquilo que ainda se pretende investigar, os colegas não falarão aqui, né? Exato. E aquilo que já está ajuizado, que já é público, não vejo problema. Mas os colegas podem analisar melhor por ocasião da exposição. Acredito eu que seja nesse viés. Certas coisas que é bom a gente falar depois de feito, sabe? Doutor Aquino, Vossa Excelência praticamente nasceu com a sua atuação, conhece com amplitude todo o contexto, os fatos pretéritos que já estão praticamente de domínio público e aqueles que ainda, porventura, serão investigados. Na apresentação, que eu sei que Vossa Excelência certamente colaborou para ter formatado essa apresentação, impede que a gente transmita essa apresentação a todos os colegas, inclusive, se não impede, é bom que a sociedade saiba e é bom que os colegas também que estão nos assistindo vejam aquilo que se faz necessário eles terem conhecimento. Então, a pergunta é essa. Pode comprometer a publicidade, a operação, pode comprometer? Eu acho que se ficar gravado internamente, para quem quiser assistir, se algum colega, eventualmente, o membro, ou outro que quiser ver, para tentar copiar o modelo, ter como parâmetro, tudo bem. Eu realmente acho melhor não transmitir ao vivo, por questão de segurança. Então, eu vou ouvir aqui um colega que atuou de forma muito destacada, eu registro a atuação do doutor Aquino, e, portanto, eu vou pedir a suspensão da transmissão e somente a gravação por conta da apresentação de ter
ter material sensível que justifica a sua preservação da informação. E eu agradeço ao doutor Cláudio ter trazido a essa discussão, essa reflexão e permitindo que nós adotemos essa segurança necessária. Então, eu peço a interrupção da transmissão e o início das gravações com apresentação, que a equipe decide aí como vai ser dada. Processo em pauta, que era aquele que o doutor Santino e o doutor Estevão pediu para tirar de pauta, que é o item 1. Então, dessa forma, não havendo mais nenhuma questão a ser tratada agora pelo colegiado, eu declaro encerrada a nossa sessão. Muito obrigado.